Olá, mulheres, aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo juntas o livro Lições do Meu Jardim, do autor Telmo Martinello, e hoje nós estamos entrando no capítulo 8, o áudio é o 8, que ninguém nos arranque. Existem estações em que todas as folhas caem, invernos rigorosos, mas se permanecermos com as raízes na terra, a primavera chegará e flores e folhas surgirão. Quando eu arranco uma planta da terra em meu jardim, eu percebo que em poucas horas, algumas em minutos e outras em dias, murcham as folhas e logo essas plantas estão totalmente secas e sem vida. Quando Deus criou as plantas, Ele disse para a terra: terra, produza plantas. E disse Deus: produza a terra erva verde e erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. Gênesis 1:11. Quando Deus criou os peixes, disse: água produza peixes. Gênesis 1:20. Quando Deus criou o homem, Ele disse: façamos o homem. Gênesis 1:26. Descobri que as plantas vieram da terra, sua origem é a terra. Logo, quando as arranco da terra, secam e morrem. Quando o peixe sai da água, ele morre, porque a água é a sua origem. E quando nos afastamos de Deus, começamos a secar e morrer, porque Deus é a nossa origem. Assim como a terra é para a árvore e a água para o peixe, assim Deus é para o homem. Não existe vida longe dele. Porém, as folhas, as flores e os galhos não secam imediatamente. Algumas folhas levam dias para secar e cair, alguns galhos mesmo, após semanas, ainda possuem um pouco de vida, tentando resistir à aparentemente inevitável morte. Quando afastamos nossas raízes da terra, começamos a morrer e muitas vezes nem percebemos. Afinal, as folhas ainda estão verdes, os dons ainda funcionam. Deus ainda me usa. Porém, é como um carro que acaba a gasolina na descida de um morro. O carro ainda está em movimento. A gasolina não está fazendo falta, mas logo a descida vai acabar e o motor vai necessitar de combustível. Isso normalmente acontece quando as coisas vão bem, quando tudo está como queremos e tudo dá certo. A maioria de nós começa a negligenciar a vida de oração, abandonar as disciplinas espirituais, se afastar da comunidade onde está inserido e a Bíblia se torna mais um livro de cabeceira. Paramos de abastecer o tanque de combustível, arrancamos nossas raízes da terra, da nossa origem. Ter a raiz na terra é uma questão de sobrevivência, não de aparência. Muitas vezes passamos por tempestades e tornamos muito fortes. As folhas caem e os galhos quebram-se. Aparentemente estamos mortos e sem vida. Entretanto, as raízes estão firmes na terra e isso nos diz que as folhas novas e galhos crescerão. Existem estações em que todas as folhas caem, invernos rigorosos, mas se permanecermos com as raízes na terra, a primavera chegará e flores e folhas novas surgirão. Se porventura você permitiu que suas raízes fossem arrancadas, ou você mesmo as arrancou, afastou-se dele, sente-se cortado do tronco, permita-me abençoá-lo com uma palavra. Porque há esperança para a árvore cortada, ainda torne a brotar. Volte a ter galhos e folhas novas, ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, contudo ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como uma planta nova. Jó 14:7. Ao cheiro das águas, ao toque do Espírito Santo, ao mais simples sussurro de Deus, através de uma canção ou um simples livro, vida voltará a brotar de você. Ainda existe fé. Você não secou totalmente, que possamos fixar nossas raízes nele. O que determina nossa vida ou morte espiritual são as raízes na terra, em Deus, na nossa origem, na nossa intimidade com ele, debaixo da terra, onde ninguém vê, no nosso quarto. O que está escondido sustenta o que está exposto, não o contrário. Primeiro Josué edificou um altar no meio do Jordão, onde as águas cobriram, e depois edificou um fora, onde todos podiam ver. O que sustenta um edifício de 15 andares são vigas, colunas e sapatas escondidas debaixo da terra. A fundação de um edifício é proporcional à sua altura. Quando o que se vê é desproporcional ao que está em secreto, há grande chance de queda. Quando o carisma não anda junto com o caráter e a humildade, os escândalos são inevitáveis. Quando nossas folhas, dons e talentos são priorizados em detrimento de nossas raízes, intimidade, caráter, aquilo que Deus vê, temos grandes chances de ser arrancados por qualquer vento.
Que possamos aprofundar as nossas raízes, que possamos priorizar ser aprovados e depois usados, que possamos permanecer na origem, que nada nem ninguém nos arranque deste lugar.